Boa tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 11 de janeiro de 2014, são 16 horas e hoje nós estamos retomando as aulas ao vivo. Então, feliz ano novo para vocês que acompanham aí as nossas aulas, para o pessoal que acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo blog, pela loja, pela loja também dá para assistir. Agora eu coloquei os vídeos lá que já foram gravados, coloquei o link do YouTube. Então, boa tarde aí para o Paulo Ferreira de Santa Catarina, desculpe, aparece Santa aqui, a gente acaba falando direto, né? O Roberto Rezende de Rio do Sul, o Alexandre Correia de Limeira, esse Edson de Brasília sou eu no notebook, tá? O Gilcemar do Rio de Janeiro, e a Isabel estava aqui agora há pouco, sumiu. O Cleverson de Varginha está dizendo que é a primeira vez que ele está ao vivo, mas acompanha as aulas e parabeniza pelo serviço. Muito obrigada. Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Ok. Tô de olho lá no notebook para ver. Ah, beleza. Foi compartilhado. Bom, nós paramos na aula de cotagem, né? Mas tem alguns detalhes que são importantes, por exemplo, em peças mais simples, tá? Então, eu vou falar hoje sobre supressão de vistas, tá? Então, por exemplo, nessa peça aqui, esse cilindro que tem um raio de 5 e uma altura de 30, deixa eu dividir a tela aqui. Propriedades deste lado. Então vamos lá, né? Para fazer o desenho do cilindro. Bom, primeira coisa, né? A gente organiza os layers, né? Então vamos colocar aqui contorno, cotas, linha de centro e tracejada. As cotas eu vou deixar com a cor número 1, as linhas de centro vou deixar com a cor número 6, a tracejada com a cor número 5 e vamos carregar aqui os tipos de linha, né? A tracejada eu vou usar esta. E nas linhas de centro, esta. Vou deixar aqui o contorno. Deixa eu ver lá. Oh, boa tarde. Francal e o Lidney também entraram. Sejam bem-vindos. Tudo bem, pessoal? Estamos de volta.
Ah, pessoal, para quem tá pela primeira vez, a cada meia hora mais ou menos eu paro a gravação com o Camtasia, salvo e volto a gravar, tá? Então, se aparecer a tela preta para vocês, não fiquem chateados, não, a aula não foi interrompida, tá? É apenas para eu poder gravar o vídeo para poder depois colocar no YouTube, tá? Porque o N-Meeting, ele só tem a opção de gravação automática na conta paga e não tem como. Então eu prefiro gravar com o Camtasia para depois disponibilizar para vocês. E eu uso a conta gratuita no N-Meeting, tá? Então, vamos lá. Ok, já fiz aqui os layers, né? Então, vamos lá. O cilindro tem 30 de altura por 5 de raio. Então, o diâmetro dele é de 10. Então, a gente vai fazer 10,30. Esse é do cilindro. Ok. Se a gente fosse fazer a representação gráfica completa, né, disso daqui, tem 10. Ok, vamos dar um offset de 15 aqui e aqui. Vamos fechar lá em cima, fechar aqui. Isso que eu tô fazendo são as linhas de centro, tá, pessoal? Quem já me conhece sabe que eu gosto de deixar tudo organizado, com o mesmo tamanho. Então, aqui, linhas de centro. Tá muito grande, vamos mudar o LT Scale para 0,5, ainda tá grande, 0,25 já ficou melhor. Agora vejam, para representar esse cilindro graficamente, precisa das 3 vistas? Não tem porquê, né? Olha, a vista lateral esquerda é exatamente igual à vista frontal. Então, essa vista aqui sai fora, certo? Agora, em relação às cotas, vamos lá. Nós vamos colocar aqui a altura. Opa, vamos arrumar esse texto, né? Por quê? Porque o texto de cotas, preferencialmente, deve ser o Romans SHX. Essa cota também está grande. Então, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu já falei disso aqui, mas é sempre bom lembrar, tá? Para definir o tamanho dos elementos das cotas, todos de uma só vez, de forma que você não precise alterar campo por campo desses valores aqui em lines, symbols and arrows, text, tá?
Você pode fazer tudo isso aqui, olha, no Use Overall Scale Off, na tab Fit. Então, vamos diminuir aqui para ponto 5, que é a metade do tamanho, tá? Ele não vai colocar o valor da cota pela metade, ele vai diminuir para metade o tamanho dos elementos das cotas, que é o tamanho de seta, altura de texto, ok? Olha lá, bem melhor, né? Deixa eu ver se está todo mundo acompanhando. Ok, tá todo mundo acompanhando. Quanto tempo mesmo? Já tem 9 minutos, ok. Vamos continuar. Aí, eu poderia fazer o raio aqui, certo? Mas não tem necessidade, pessoal. A gente pode fazer o valor do diâmetro aqui, tá? Só que, se eu colocar apenas 10, significa uma linha reta, um valor reto. Eu não tenho noção, se eu colocar apenas essa vista ou apenas essa vista, eu não vou ter noção se isso daqui é quadrado, se é cilindro, né? Não vou ter essa ideia. Então, para isso, a gente edita aqui no valor da cota. Deixa eu dar um zoom melhor aqui para vocês verem. Quando você seleciona a cota para edição, ele já mostra aqui em cima a tab contextual, a ribbon contextual, desculpe, Text Editor, tá? Aí você vem na opção Symbol e seleciona diâmetro, ou digita porcentagem C, olha lá, e ele coloca o símbolo de diâmetro, tá? Aí eu até posso, acho que eu vou diminuir isso daqui, para essa linha de centro não ficar em cima do texto. Então, esta vista superior também cai fora. Resumindo, para uma peça cilíndrica, basta que eu tenha o valor da altura e o valor do diâmetro na representação gráfica, tá? Então, não há necessidade de você colocar outras duas vistas para representar uma peça cilíndrica. Detalhe, somente se essa peça cilíndrica não tiver nenhum outro detalhamento, tipo um furo, um rasgo, tá? Aí é outro caso. Aí você precisa colocar pelo menos duas vistas ortográficas para você poder representar esse detalhe da peça, tá? Esse detalhe do furo ou detalhe do rasgo, ok? Francal quer saber o comando para puxar a cotagem automático? Bom, eu utilizo o teclado. Por exemplo, para o Dimension Linear, eu utilizo DLI, tá? Para o Dimension Alinhado, DAL, que é o DAL, Dimension Aligned, ok? Para o Dim Continue, DCO, e assim por diante. Eu utilizo bastante o teclado, né? Então, não sei se é disso que você está falando, Francal. Era isso, então? Ok. Só para lembrar, então, pessoal, aqui na tab, na Ribbon Annotate, você tem esses comandos para as cotas, tá? Então, eu utilizo mais teclado porque eu acho mais rápido do que ficar procurando aqui em cima, tá? Então, um ou outro comando eu procuro aqui em cima porque eu também não consigo gravar o que? 5.000 comandos, 3.000 comandos, atalhos de 3.000 comandos no AutoCAD, não tem como, né? A gente grava os que a gente mais utiliza. Ai. Bom,
Vamos ver esse outro cilindro. Então, esse outro cilindro tem um raio de 7,5 e uma altura de 8. Raio de 7,5 significa diâmetro de 15, né? Então, olha só como fica fácil fazer esse dali, tá? 15,8. Esse é o contorno. Esta é a linha de centro. Aí aqui, nesse caso, eu utilizei offset, né, e trim e extend para definir o quanto a linha de centro passa da linha do contorno, tá? Aqui eu vou usar aquele método que eu já utilizei antes, né, em outras aulas, que é usar o comando length com a opção delta. Eu quero mais 2, e daí eu clico aqui nas extremidades dos objetos, e ele aumenta mais 2, né, a partir dessa extremidade, tá? Então, vamos lá. Aqui a altura desse cilindro. E aqui o diâmetro. Então, symbol, diâmetro. E pronto. Tá feito a representação deste cilindro aqui, tá? Agora, e quando eu tenho uma peça quadrada, né? Então, os lados iguais aqui da base, vamos dizer x e y iguais, tá? Com z, que é a altura diferente. Então, esse aqui é 15 por 15 por 25. Então, eu vou fazer aqui 15 por 25. Deixa eu ver quanto tem aqui. 10. Tá. Representação das 3 vistas desta caixa seria isso daqui, certo? Não preciso desta vista e nem desta vista, tá? Então, já vou apagar. Ok. E como é que eu vou saber, né, se essa peça aqui, ela é plana ou é cilíndrica? Bom, nós temos aqui que nós precisamos colocar essas linhas diagonais que indicam que é uma peça plana e o símbolo do quadrado no lugar da onde seria o símbolo do diâmetro, tá? Então, por que dessas linhas aqui, né? O que que elas representam, na verdade? Elas representam isso daqui, ó, quando você tem uma superfície plana, tá? É exatamente o quadrado, tá? Então, aqui seria um exemplo, né, dessa utilização. Então, se eu fosse fazer essa peça aqui, olha, no cilindro, tá? Por exemplo, vamos voltar lá. Deixa eu pegar aquele outro cilindro aqui. Nesse caso, tá? Vamos fazer um offset de 1, aqui e aqui, e um offset de 10, aqui, e cortar. Essa linha, ela deve ser uma linha fina,
tá? Então, você pode utilizar a mesma espessura do layer de cotas ou de achuras, tá? E pronto. Seria essa representação aqui, tá? Se fosse uma peça com esse tipo de... Aqui é uma chaveta, né? Tô meio esquecida dos comandos, dos nomes de peças mecânicas. Mas acredito que seja uma chaveta, isso daqui, tá? E isso daqui seria um rasgo. Alguma coisa assim. Me perdoem se eu estiver errada. Alguém aí... Ah, o Lidney está dizendo que fez o curso de AutoCAD 3D. Legal, bacana. Então já sabe fazer essas pecinhas básicas, né? Bom, pessoal, me desculpem, eu realmente não lembro. Deu branco aqui, não sei se é chaveta, se é rasgo, mas enfim. É uma parte plana de uma peça, tá? Então essa parte plana tem que ser representada com essas linhas diagonais que indicam essa parte plana. Da mesma forma, essa caixa aqui, tá? Então, como eu estou fazendo a representação em vista única, tá? Eu preciso colocar essas linhas diagonais aqui, certo? Ok. Ah, o Lidney está dizendo que ganhou o curso, que mexe com AutoCAD há mais de 10 anos. Que bom, é um tarugo. Obrigada, Francal. É um tarugo, depois é usinada. Bacana. Então, vamos lá. Aí, nós temos aqui uma peça, uma pirâmide, tá? A pirâmide, ela precisa ser representada com duas vistas, ok? Então, em alguns casos, você vê que existem peças que você representa com uma vista só e existem peças que você precisa representar com duas vistas. Essa pirâmide tem 20 de altura e a base do raio 7,5. Então, significa que ela tem 15 de lado. Opa! 15 por 20. Ok, vamos lá. Vou colocar a linha de centro. Aqui tem 2, então vamos length delta de 2. Altura de 20. E aqui, pra gente não precisar colocar mais uma cota aqui para mostrar o lado de 15, tá? Nós podemos editar a cota
E se você vier aqui na questão do símbolo, você verá que não tem o quadradinho, tá? Então você precisa acessar aqui Other. Quando a gente acessa o Other, deixa eu já pegar aquele que eu já tinha o mapa de caracteres aqui pronto. Ele abre aqui o mapa de caracteres, tá? Aí você procura aqui o símbolo do quadradinho. Você vai em selecionar, foi 2. Ó, você vai em selecionar, copiar, minimiza e aqui você dá o Ctrl V. Opa. Como ele ficou com o Arial, eu seleciono e mudo ali para Standard novamente, ó. Vamos. Por que que ele não quer? Ok. Vamos por aqui então. Olha lá. Então, o símbolo do quadrado e o símbolo do diâmetro. Certo? E essa daqui é outra caixa, né? É outra forma da gente fazer também a representação desta outra caixa, tá? Sem precisar fazer as 3 vistas. Vamos lá, tem 15 por 25 por 10 de altura. Então, eu faço 25 por 15. Vamos diminuir essa altura, porque senão vai ficar estranho, né? Vamos colocar 2 de altura, para ficar como uma chapa mesmo. Alexandre, as linhas diagonais têm que ser elas têm que ser impressas linhas finas. Então você pode colocar essas linhas no mesmo layer da cota ou da Ashura, tá? O Francal quer saber como é que chama o mapa de caracteres, tá? Francal, quando você edita o texto, ele vai abrir aqui o Text Editor, tá? Aí você vem em Symbol e escolhe a opção Other. Quando você escolhe a opção Other, que é outro, aí ele abre o mapa de caracteres para você, tá? Vamos achar aqui o Romance. Ó, daí você procura, tá? Nesse Romance, ele não tem o quadrado. Então, nós temos que voltar lá pro... Vamos ver esse é muito diferente. Vamos voltar pro Arial mesmo. Cadê? Arial. Onde está? Tá aqui, ó. White Square. Ele tá quase lá no final, ó. Você pode ir até o final e voltar um pouquinho, que daí você encontra ele. Aí você seleciona aqui, clica aqui no caractere, clica no botão selecionar, clica no botão copiar. Você pode até deixar aberto o mapa de caracteres, tá? Você pode só minimizar ele. E daí aqui no AutoCAD, Ctrl V. Ó. E pronto. Entendido?
Deixa eu ver. Pessoal, hora da pausa. Quem quiser ir tomar um cafezinho tem 3 segundos. Eu vou parar aqui a gravação, a transmissão continua, vou parar a gravação só para gravar o vídeo, tá? E daí voltar a gravar de novo. Passa rápido, é? Voltamos. O que vocês aprontaram aí na sala? O Josemar diz que o mapa de caracteres pode ser acessado pelo Windows. Eu acredito que sim. Eu só não lembro onde, porque eu só uso ele pelo AutoCAD. Mas dá sim. Deve ser em acessórios, alguma coisa, iniciar, acessórios, qualquer coisa assim. Voltando aqui. Tá, temos uma chapa, certo? Essa chapa tem 25 por 15 por 2 de altura. Então, tá aqui, 25 por 15. Vamos lá. 25 por 15, certo? Como é que eu vou dizer? Ela não é quadrada, tá? Ela não é quadrada. Como é que eu vou dizer esse 2 de altura sem ter que colocar, né, mais uma vista? Assim, olha, pessoal, DT. Altura de 2, espessura 2. Tá muito grande. Prontinho. Não preciso criar 3 vistas para representar essa chapa aqui, tá? Basta eu colocar o valor da espessura aqui no próprio desenho, tá? Esse texto espessura 2, ele pode ser colocado no canto aqui dentro da peça, tá? Ou fora da peça, perto do desenho, ok? Ó, aqui um outro exemplo de uma peça simples, tá? Que só tem uma espessura em toda a extensão dela, mas ela tem vários detalhes, tá? Então, você pode fazer o desenho desta forma, olha. Você faz o desenho só da vista frontal e coloca o valor da espessura dessa peça. Aqui no caso tem os furos, você só precisa informar que eles são passantes, tá? Simples, né? Ok. Vamos continuar, tá? Vocês viram aqui, vão voltar para formas piramidais, porque tem mais um detalhe que eu preciso passar para vocês, tá? Nesse caso, aqui a gente não colocou aquelas linhas diagonais, até porque não tem como, né? Já dá para, por ter 2 vistas, a gente já entende que é uma peça piramidal, tá? E quando for um trapézio, por exemplo, nesse caso, que é uma pirâmide que não tem o topo, ela é cortada no topo, né? Então, como é que faz? A gente coloca daí as linhas diagonais desta forma e o símbolo de base quadrada, tanto em cima quanto embaixo. Isso para fazer uma vista só, tá? A vista única. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu copiar essa pirâmide. Top radius tem 7,5, vamos colocar 1,5, não, 3. Tá? Então, ela continua tendo 20 de altura, só que o topo dela tem 6, né? Aqui, 3 é o raio, tá? Tá. Nesse caso, eu não vou precisar desta vista aqui. Raio de quanto mesmo? 3.
Deixa eu adicionar um vértice aqui, colocar aqui e este aqui. Pronto. Vamos copiar a linha de centro. Tô achando que ela tá muito comprida. Lembit, delta, vamos colocar um só aqui. Ok. O que ficou faltando aqui? O mapa de caracteres. Aliás, eu já tenho ele aqui aberto. Aqui. Ele já está selecionado, então basta eu copiar aqui e Ctrl V ali. Ctrl V. E pronto. Olha só. Fácil, né? Alguma dúvida, pessoal?